Fala você, torcedor tricolor, tudo bem? Eu sou o Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio, uma voz que proclama o Fluminense. Vamos para a pelada do comentário esportivo? Pois é, galera, eu queria falar aí sobre futebol, sobre as questões das 4 linhas, etc e tal, mas parece que há toda uma polêmica aí em torno do jogo entre Júnior e Fluminense, pela terceira rodada do grupo D da Libertadores, porque a Colômbia vive um momento social bastante difícil, tá certo? Bom, gostaria de lembrar ao querido ouvinte aqui do Laranjeiras Rádio que eu não pretendo e não estou e não vou emitir, tá, qualquer opinião sobre a política interna de um país vizinho, tá certo? Portanto, isso daqui não passa assim de um resumo dos acontecimentos para a galera que está por fora, onde eu estou pegando aqui fontes de agências de notícias. Vou pegar da AFP, tá? Que é uma agência francesa de notícias, e da Sputnik, que é uma agência russa de notícias, né? Ambas as agências, não só elas, né, estão cobrindo os acontecimentos no nosso país vizinho, né? E isso explica um pouco a atitude lá até recentemente noticiada de uma torcida organizada do Júnior, que prometeu fazer de tudo para impedir a partida em virtude dos protestos da população, né, por conta de uma reforma tributária anunciada pelo governo colombiano. Bom, essa é meramente uma descrição dos acontecimentos, tá certo? Não vou emitir qualquer opinião sobre os assuntos políticos internos de um país vizinho. Na verdade, nenhum país, tá certo? Fora isso, há também uma situação de tensão militar na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Novamente, não vou emitir qualquer juízo, qualquer opinião sobre, né, a relação entre esses dois países, né, e seus governos, seus respectivos governos e mandatários. Do meu ponto de vista, fica apenas o meu desejo de ordem e de paz e de prosperidade para os povos, para as pessoas, para os seres humanos, né? Para os trabalhadores que, como eu e você, né, vivem lá no contexto sul-americano de crise, tá certo? Então, mando aqui um abraço ao povo sul-americano, né? Somos todos nós, brasileiros, argentinos, uruguaios, colombianos, venezuelanos, enfim, todos nós chilenos, certo? E a nossa rivalidade é só uma brincadeira de futebol. Fora isso, nós fazemos parte de uma mesma história comum, que é a história sul-americana. Então, com vocês aí, um resumo, né? Um apanhado aí que eu fiz dessas duas agências, AFP e Sputnik. A Colômbia, Ivan Duque mobilizou militares nas ruas das principais cidades para controlar manifestações e distúrbios que rejeitam uma reforma tributária. A decisão gerou apreensão em um país atingido por mais de meio século de conflitos armados. Acompanhado do comandante do exército, Duque anunciou que vai utilizar auxílio militar para combater os que procuram intimidar a sociedade por meio da violência. Repórteres da AFP notaram a presença de soldados durante as manifestações que começaram em todo o país na quarta-feira passada. De acordo com especialistas, o governo está mais acostumado a lidar com conflitos no campo do que com protestos urbanos, devido ao conflito armado contra a guerrilha das Farc. De acordo com a Defensoria do Povo, os distúrbios e protestos deixaram pelo menos 19 mortos. Em Bogotá e Medellín, os prefeitos da oposição rejeitaram a oferta de militarizar as cidades, mas os soldados patrulham a capital por ordem presidencial. Nesta terça-feira, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU declarou profundo choque com os eventos na Colômbia. Então, gente, tem aí essa questão do conflito social, né? Tem a questão aí dos mortos e também uma atualização aqui das notícias, né, sobre os conflitos. Segue aí também da AFP a questão aí dos 17 mortos no conflito social colombiano.
Segundo o balanço da Defensoria do Povo, 16 civis e um policial morreram na Colômbia nas manifestações que começaram no dia 28 de abril. Já o Ministério da Defesa contabilizou 846 feridos, dos quais 306 civis. Os protestos na Colômbia foram contra um projeto de reforma tributária promovido pelo governo de Ivan Duque. O ministro da Defesa, Diego Molano, garantiu que os atos de violência foram premeditados, organizados e financiados por grupos dissidentes das Farc e pelo Exército de Libertação Nacional, o ELN, última guerrilha reconhecida na Colômbia. Bom, fora isso, né, como a matéria coloca, a situação tem relação com a própria história da Colômbia. Não vou emitir opinião sobre isso, sobre um país vizinho, tá certo? A situação lá é muito complicada, né? Morreram 16 civis e também um militar. Minha solidariedade aí à família desses 17 mortos, né? Civis e também o militar. Minha solidariedade ao povo, tá? E a todo o povo sul-americano, né? A todos nós que estamos sofrendo muito nessa crise. E agora aí a notícia da Sputnik sobre a tensão, né, na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Colombiano e venezuelano não apresentam melhora. A região fronteiriça entre os dois países tem registrado combates armados. Nas margens do rio Arauca, que marca a fronteira bilateral, alegados dissidentes das Farc e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia têm travado combates contra militares venezuelanos. De um lado, Caracas emprega aviação militar, blindados e tropas, além de membros de forças especiais. A Venezuela já perdeu pelo menos 8 militares em combate. Em 23 de abril, bombardeios foram ouvidos na região. Embora a Venezuela não assuma abertamente que combate a dissidência das Farc, segundo seu ministro da Defesa, Vladimir Padrino, os grupos irregulares usam minas antipessoal, que já feriram mais de 30 militares venezuelanos. Bom, gente, como a gente observa aí nas notícias, a situação é muito delicada, né? E triste. Bom, a gente torce sempre pela paz social, pela harmonia, pelo bem-estar, pelo desenvolvimento econômico, social, humano, mas parece que os nossos vizinhos também estão passando por um momento bem difícil, de conflitos, enfim, não vou emitir opinião sobre isso, mas espero ter ajudado aí a torcida tricolor com esse programa aqui de hoje, do retorno do Laranjeiras Rádio, tá certo? E vamos que vamos, se Deus quiser, vamos voltar aí amanhã para falar de coisa boa, para falar de futebol, para falar de esporte, e esperamos que os problemas se resolvam de forma pacífica e benéfica para todos na América do Sul. Sou Teixeira Mendes, o peladeiro do Comentário Esportivo.